Olá pessoal, espero que estejam bem. Me chamo Bernardo Novaski e hoje vou trabalhar com vocês sobre o impacto da iluminação cotidiana em nossa qualidade de vida. Então, eu gostaria de trazer essa questão, essa reflexão de como a iluminação, às vezes a gente interpreta como um pequeno detalhe, mas ela afeta bastante em nosso cotidiano, em nossa qualidade de vida. Então, muitas pessoas têm dificuldade em conseguir dormir as 7, 8 horas necessárias, então a gente poderia pelo menos ter um sono mais adequado, por exemplo, um sono com uma qualidade melhor. E a gente começa trabalhando isso a partir da iluminação. Então, vocês vão entender com a apresentação. Então, vamos dar início. Então, a iluminação, algo extremamente presente em nossa vida, algo essencial para a gente. A gente tem a luz natural, a luz do sol, que sempre esteve presente em toda a nossa existência. Então, desde sempre, a gente teve a iluminação natural, a luz do sol, que nos auxiliou, sempre a gente se baseou nela. O nosso corpo acompanha bem essa iluminação solar, então a gente consegue acompanhar bastante esse ciclo, o nosso corpo é acostumado com esse ciclo, e nos últimos séculos foi desenvolvida a iluminação artificial. Então, partindo primeiro para a lâmpada incandescente, lembram dela? Essa lâmpada simples, que foi muito presente em toda a nossa vida. Lembram a cor dela? Essa coloração mais amarelada? Lembra até a luz do sol. Essa lâmpada, ela foi extremamente essencial para a gente, revolucionou a nossa vida, como a gente vivia, revolucionou a indústria. Porque antes dessa lâmpada a gente não tinha muita opção antigamente, era mais a iluminação do fogo, né? A partir da luz de vela, querosene, assim por diante, mas principalmente a luz natural do sol. Então, mas quando chegou essa lâmpada aqui, até foi desenvolvida por Thomas Edison, então foi uma lâmpada que revolucionou a indústria, a forma que a gente viveu, que a gente vive também. Não demorou muito, algumas décadas depois, veio a lâmpada fluorescente, essa daqui por Nikola Tesla. Então, lembram dela também? Essa coloração branca? Pois bem, quando ela foi desenvolvida na coloração amarelada, assim como a lâmpada incandescente. Porém, a maioria das pessoas concordam que ela era mais feia. As pessoas geralmente não gostavam muito dessa lâmpada fluorescente na coloração amarelada. A que ficou mais famosa foi essa na coloração branca. Então, as pessoas passaram a ter muito dela, as indústrias passaram a utilizar. Foi uma iluminação muito mais presente e ela veio até com a proposta de substituir a lâmpada incandescente. Mas por que substituir a lâmpada incandescente, que era essa amareladinha mais simples? Isso porque a lâmpada incandescente, cerca de 90 a 95% da energia que ela consome é para produzir calor e não luz. Então, muito se pouco consegue aproveitar a energia que ela consome para realmente produzir luz. Ela não ilumina tão bem quanto a lâmpada fluorescente. Porém, como a lâmpada fluorescente que ficou mais famosa foi essa na coloração branca, criou-se um consciente coletivo de que para economizar energia precisaria mudar a cor da luz, o que não é verdade, porque o que reflete no consumo de energia não é a coloração da luz, e sim na potência dela, que a gente mede em watts. Então, para calcular o consumo de energia, a gente faria esse cálculo aí de quantos watts ela consome. E a gente consegue visualizar hoje em dia, geralmente vem escrito na lâmpada qual a potência dela, então a gente consegue calcular o quanto que ela gasta de energia. Porém, digamos, o mal já foi feito. Todo mundo praticamente utilizava essa luz branca, todo mundo preferiu ela porque ela ilumina mais, ela criou esse conceito coletivo de que seria mais econômica, então praticamente todo mundo tinha uma luz branca em casa. Não demorou muito, a lâmpada de LED chegou, até para substituir as duas, e ela revolucionou também a indústria, super mais econômica, e isso acabou substituindo as duas, né, por ser mais econômica, por até trazer mais iluminação. Mas, então essa iluminação branca, eu tô falando, parece que eu tô falando mal dela, mas vamos entender um pouco melhor. Vamos voltar para a iluminação do sol, luz natural, que vamos acompanhar o ciclo do sol, onde de manhã ele é mais suave, ele é mais amarelado, é bem mais alaranjado, mais simples, é uma iluminação bem tranquila. E ao longo do dia, no seu auge, ali por volta do meio-dia, 1h da tarde, tá aquela iluminação bem branca, bem forte. Por que a luz do sol é branca? Isso porque nele contém todos os outros aspectos de luzes. Então, na luz do sol a gente encontra a luz verde, a luz vermelha, a luz amarela, a luz laranja, a luz violeta, a luz roxa, luz azul. Lembram, vocês já ouviram falar da luz azul? É uma luz que tem... Essa luz azul foi muito falada ultimamente. Muita gente comenta sobre ela, muita gente fala mal sobre essa iluminação azul.
Mas a iluminação azul faz mal? Então, a iluminação azul, ela está muito presente no nosso dia a dia, por isso que ela é muito falada, por isso que talvez você já tenha ouvido falar dela. Então, a luz azul, ela é meio imperceptível aos nossos olhos, mas ela está presente nessas lâmpadas de LED, nessas luzes brancas, está presente nas telas, na tela da televisão, na tela do nosso computador, na tela do nosso celular. Mas essa iluminação, ela é ruim? Não, na realidade não. A gente precisa dessa iluminação branca, essa iluminação azul. Por quê? Essa iluminação azul, essa luz azul, ela auxilia o nosso corpo, ela nos proporciona a produção de um hormônio chamado cortisol. Ele faz parte para regular o nosso ciclo circadiano, também conhecido como relógio biológico, que é como o nosso corpo deve se comportar, como o nosso corpo deve funcionar ao longo de um ciclo, ao longo desse período de 24 horas aproximadamente. Então, o cortisol, ele é responsável por nos fazer ficar ativos, nos fazer entrar no estado de trabalho, de atenção, em um estado de estresse. Por outro lado, aproveitando, digamos, oposto do cortisol, a gente tem a melatonina, que também é um hormônio que é liberado, só que ela é liberada com a ausência do cortisol, ou seja, com a ausência dessa iluminação mais branca, essa iluminação mais azul. A melatonina, ao contrário do cortisol, que nos deixa mais ativo, mais atento, a melatonina é responsável por nos fazer incentivar o nosso corpo a relaxar, a entrar num estado de descanso, num estado de que a gente possa se recompor. Então, como eu comentei, a melatonina só é produzida com a ausência do cortisol, a ausência dessa iluminação mais forte. Ela é produzida mais quando a iluminação está mais fraca. Então, acompanhando o mesmo ciclo do sol, é como a gente deveria funcionar o nosso ciclo circadiano. Então, de manhã, a gente está começando a acordar, a gente está começando a despertar, então a iluminação está mais suave. E daí, quando a luz do sol fica um pouco mais clara, a iluminação ao redor fica mais clara, o nosso corpo começa a produzir mais cortisol, então a gente começa a ficar mais ativo. Então, por isso que por volta ali quando o sol está bem claro, a gente se sente mais ativo também. E no final da tarde, ao entardecer, ao anoitecer, existe essa ausência de luz, o sol começa a se pôr e o ideal seria a produção de melatonina aumentar. Então, corta-se a produção do cortisol e aumenta a produção de melatonina. Então, com a ausência de luz, o ideal seria essa produção de melatonina para que a gente possa descansar e se recompor para o dia seguinte. Mas não é o que acontece, porque hoje em dia a gente tem muita luz presente no nosso cotidiano. Então, por isso que talvez a iluminação não seja tão legal em certos ambientes. Porque no trabalho, na indústria, na escola, realmente é muito importante ter essa iluminação mais branca, essa iluminação mais azulada, porque nos incentiva a gente estar nesse estado mais interpessoal, esse estado mais atento, esse estado mais de ação, de agir. É essencial, a gente precisa disso mesmo. É o ideal. Só que também no horário certo, porque o problema é quando a gente leva essa iluminação para o nosso lar. Onde o nosso lar a gente geralmente frequenta no final da tarde, de noite, até pela manhã do dia seguinte. Então, enquanto a gente está no nosso trabalho, onde a gente está nesse ambiente mais estressante, de ação, de agir, aí a gente chega em casa, onde deveria ser um ambiente para a gente poder descansar, poder começar essa produção de melatonina para que a gente possa relaxar e realmente se recompor para o dia seguinte. Na realidade, não. A gente chega em casa e continua no mesmo ambiente. Essa iluminação super forte, essa iluminação bem clara. Então, ao invés de a gente receber esse sinal de ambiente mais familiar, mais aconchegante, a gente recebe sinais, o nosso cérebro recebe sinais de que onde é que eu estou agora? O que eu devo fazer? Qual é o meu trabalho agora? Qual é o meu objetivo? A gente não consegue entrar nesse estado de relaxamento. A gente não consegue ficar em um estado de realmente um descanso. Então, isso impacta significativamente em nosso sono. Então, o sono é um dos principais impactados, porque muita gente fica no celular antes de dormir, ou então no quarto tem essa iluminação bem mais branca, essa iluminação que nos faz continuar a produzir cortisol, então não deixa a gente relaxar. Então, quando a gente está prestes a dormir, a gente está deitado já na cama e está mexendo no celular, ou ainda está com a luz acesa, então enquanto o nosso corpo está tentando relaxar, porque o sol já se pôs, mas a gente está com aquelas luzes ligadas, está na tela do celular. Então, enquanto o nosso corpo está tentando relaxar, está tentando descansar, na realidade as luzes ao redor estão mandando sinais para o nosso cérebro produza cortisol, continue ativo, continue em atividade. Então existe uma luta ali no nosso corpo poder descansar ou não. Então quem aqui já dormiu, mesmo que 8, 9 horas, e mesmo assim acordou exausto? Isso geralmente é causado pela questão da iluminação. Isso, de médio a longo prazo,
nos induz a um cansaço crônico e facilita muito mais para que a gente acabe desenvolvendo depressão e ansiedade, né? O que Augusto Curry diz é o mal do século. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa iluminação no nosso cotidiano. E hoje em dia é muito fácil a gente controlar isso. Existe muita variedade. No mercado é muito fácil a gente ter várias informações nas lâmpadas quando a gente vamos comprar. Então a gente tem lá luz branca, luz amarela, ou então lâmpada fria, lâmpada quente. Então a lâmpada quente seria essa mais amarelada e a lâmpada fria seria essa mais azulada. A gente também tem as informações da potência, então a gente tem lâmpada de 10 watts, 12 watts, 50 watts, 100 watts, 200 watts. Então é o quanto que ela ilumina, ao mesmo tempo o quanto que ela consome de energia. Então essa é uma questão que a gente pode já avaliar. Só que também na questão da coloração dela, lembrando que a coloração não interfere no consumo de energia, mas sim a potência, como eu já expliquei, a questão dos watts. Então a gente tem lâmpada desde 1000, a gente interpreta a temperatura de cor por kelvins, que é a temperatura padrão. Então a gente tem lâmpadas desde 1000 kelvins, que seria essa mais amarelada, até lâmpadas de 10.000 kelvins, que seria uma lâmpada bem mais branca, bem mais azulada. Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente poder escolher a iluminação. Então, a minha sugestão é que a gente acompanhe o ciclo do Sol. Então, pela manhã, uma iluminação mais tranquila, mais fraca, para a gente começar a despertar. Aí, uma iluminação ao longo do dia, uma iluminação mais forte, uma iluminação mais branca, para a gente ter essa produção de cortisol, para a gente fique mais ativo mesmo. E, ao anoitecer, quando o dia estiver se pondo, quando tiver ausência da luz natural, a gente voltar para a iluminação amarela, para essa iluminação mais suave, mais tranquila, para que a gente possa produzir a melatonina e cortar essa produção do cortisol, para que a gente possa descansar e cuidar dessa questão do sono. Então, por isso que muita gente sugere, pare de utilizar o celular 1, 2 horas antes de dormir. Desligue as luzes 1, 2 horas antes de dormir, porque leva um tempo para cortar essa produção de cortisol e ter essa produção de melatonina. Então, é muito importante cuidar muito, porque o sono é um detalhe muito importante. A gente passa coisa de 1/3 da nossa vida dormindo. Então, a gente precisa cuidar desse 1/3, porque o sono interfere significativamente em nossa vida. Então, eu encerro a minha fala aqui. Eu gostaria mesmo de trazer dessa reflexão de como cuidar, principalmente do nosso sono, mas da iluminação ao todo ao nosso redor, que é muito importante para a nossa qualidade de vida. Então, muito obrigado.